Olá, colegas, bem-vindo a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre a relevância da avaliação diagnóstica. As dificuldades para a consecução de uma avaliação diagnóstica. O fato de haver sérios problemas na avaliação do alunado, mormente nas escolas públicas, não é de surpreender. Trata-se de tema relativamente complexo e, por isso, merecedor de capacitação dos docentes para que se possa substituir gradativamente a avaliação classificatória predominante entre grande parte dos professores pela avaliação diagnóstica. Há pertinente bibliografia sobre a matéria. Nesse aspecto, citaremos 3 livros importantes relacionados ao final deste trabalho. Grande parte dos autores que tratam de avaliação escolar, conquanto merecedores de atenta leitura, ignoram a inadequação da estrutura do sistema de ensino público quanto às condições de trabalho e tempo disponível oferecidos aos docentes do ensino fundamental 2 e ensino médio, regendo eles algumas centenas de alunos para os quais deveria realizar avaliações, registrando passo a passo o crescimento do alunado a partir do diagnóstico da aprendizagem. Por essa razão, o que vamos tratar deste artigo não deve ser entendido como crítica aos professores, mas um convite ao estudo e à reflexão sobre a avaliação diagnóstica, levando em consideração a realidade que cerca os docentes, o que torna difícil um acompanhamento individualizado, estimulando-os a alterar, no que for possível, sua maneira de avaliar os alunos. É bom lembrar que aprová-los ou reprová-los hoje, com progressão continuada, deixou de ter importância, posto que, realizada ou não, a avaliação classificatória, os alunos poderão ser retidos uma vez nos 3º, 6º e 9º anos do ensino fundamental e promovidos mesmo com deficiência de aprendizagem ao final do Fundamental 1 e 2. No que concerne ao ensino médio, a avaliação dos alunos, segundo relato de professores, mostra-se um tanto quanto próxima da promoção automática, uma vez que as autoridades educacionais atuam no sentido de forçar os docentes a promover discentes mesmo com sérias deficiências de aprendizagem, apontadas pelos mestres. A existência das retenções de aprovação dos alunos com deficiências de aprendizagem deve ser um desafio aos professores para que busquem novos caminhos em seu trabalho em sala de aula, a fim de contorná-las, impedindo que se confunda a progressão continuada com promoção automática. O fato de muitos alunos serem promovidos aleatoriamente deveria ser objeto de profunda reflexão para nós educadores, interessados na aprendizagem de nossos alunos. Avaliação diagnóstica versus avaliação classificatória. Afinal, ao avaliar nossos alunos, pretendemos detectar problemas em sua aprendizagem e buscar solucioná-los ou simplesmente testá-los sobre o conhecimento que procuramos transmitir em nossas aulas para classificá-los como alunos com bom ou mau aproveitamento? Essas duas questões distinguem a avaliação classificatória da diagnóstica. Para muitos professores, até por falta de informação, discussão e reflexão nas horas de trabalho pedagógico sobre avaliação, simplesmente aplicar provas para as quais é estabelecido certo número de questões de um determinado conteúdo que os alunos deveriam ter assimilado a fim de obter um desempenho de acordo com parâmetros consciente ou inconscientemente rígidos, seria o bastante para saber se houve ou não aprendizagem daquilo que se ensinou. Ou ainda solicitar trabalhos, pesquisas, para melhorar a nota, que quase sempre se resumem na cópia de livros, enciclopédias e atualmente consultas da internet, a serem entregues em data fixada, sobre os quais, às vezes, o professor sequer tece comentários pertinentes, caracteriza o que chamamos de avaliação classificatória.
Entre alguns docentes, pelas razões acima explicitadas, a prova mensal ou bimestral constitui o alfa e o ômega das avaliações. Aplicam-nas alguns professores com base em conteúdos trabalhados ao longo de um espaço de tempo no qual fica implícita a maneira como os alunos deveriam responder às questões propostas, quase sempre 10, para facilitar a distribuição dos valores atribuídos a cada uma delas. Ao corrigi-las, é colocado um X nas respostas em desacordo com as concepções que o professor faz do conteúdo estudado, um C nas que coincidem com seu ponto de vista, e, se condescendente, um C cortado para as respostas meio certas, se contiverem algo que se aproxime do questionamento concebido pelo mestre. Costumeiramente, as provas são devolvidas aos alunos nesse estado, com a nota fixada, e não se fala mais disso. Ou estarei enganado? Evidentemente, não estamos desclassificando as provas como um dos instrumentos de avaliação, mas a maneira como são aplicadas e avaliadas. Muitos professores não se dão conta de que essa forma de avaliação quase sempre caracteriza a simples devolução de conteúdos, cuja assimilação, ainda que conseguida por alguns alunos, não resulta muitas vezes em aprendizagem real para esses privilegiados, e muito menos para a maioria dos avaliados. Pois os conteúdos objeto dessas avaliações tornam-se às vezes irrelevantes na medida em que as questões não foram preparadas com base em objetivos bem definidos ou formuladas para aplicação em situações novas a partir de conhecimentos teoricamente assimilados pelos discentes. Justamente por rotular os alunos com bom ou mau aproveitamento é que essas provas recebem o nome de classificatórias. Classificatórias porque avaliam os alunos de acordo com seu desempenho num determinado momento em comparação com os resultados obtidos pelo conjunto da classe, sem que o discente tenha a oportunidade de expor seus pontos de vista sobre suas respostas, as hipóteses que teriam levantado para a solução das questões propostas e a possibilidade de aprender a partir de erros possíveis de serem revistos se tais questões fossem discutidas com a classe. Assim, quando o professor realiza avaliações cujas questões são formuladas a partir de objetivos definidos, levando os alunos a aplicarem-nos em situações novas, e após a correção sejam elas discutidas com os discentes para solucionar seus problemas de aprendizagem, a prova classificatória transforma-se numa avaliação diagnóstica. Ora, quaisquer formas de avaliações, sejam provas, trabalhos em grupo, pesquisas, participação do aluno nas atividades rotineiras de sala de aula, ao serem avaliadas, deverão sempre constituir-se em novo momento de descoberta e possibilidade de novas aprendizagens, ou seja, algo dinâmico e não estático. Algumas sugestões para avaliações diagnósticas. Poucos professores levam em consideração o fato de a avaliação ser um novo momento de aprendizagem, ao não valorizar a produção e os conhecimentos dos alunos, mesmo os adquiridos extraclasse. Quantos conhecimentos poderiam ser avaliados além das provas? Aqueles observados em aulas dialogadas, nas quais o discente demonstra o conhecimento adquirido, com experiências de vida, através de conhecimentos obtidos nos meios de comunicação, leituras de jornais e livros, filmes, música, etc. Aqueles levando a acoplar os saberes dos discentes, às vezes muito simples, a um novo exposto pelo professor no estudo de determinado conteúdo em aulas dialogadas. Na síntese das unidades de estudo concluídas em História, Geografia, Ciências, etc., que se poderiam realizar com a classe, ocasião em que os discentes seriam levados a participar, demonstrando tê-las aprendido a fazê-las, a síntese, é claro. Na concretização desses conteúdos, ou seja, em situações novas, por meio de histórias em quadrinho, dramatizações, entre outras situações novas, a partir de fatos históricos, geográficos, científicos, matemáticos, aprendidos. Da utilização de canções da moda preparadas por grupos de alunos em língua estrangeira, moderna, etc. E numerosas outras formas de avaliação que o professor poderá criar observando e registrando sistematicamente a conduta e produção intelectual do aluno em suas aulas. Por meio de redações e leituras em língua portuguesa, se elas forem trabalhadas ao longo de etapas bem definidas nas quais o discente vai observando com o professor
os vários aspectos da língua, mormente quanto ao desenvolvimento de habilidades. Habilidades em discernir as ideias principais do texto, habilidades em montar um texto coerente com começo, meio e fim, habilidades em interiorizar a ortografia das palavras, habilidades em perceber as regras gramaticais a partir das redações do aluno, habilidades em trabalhar com o dicionário, manejando corretamente palavras e sinônimos pertinentes a serem substituídos no determinado texto, em estudo, entre dezenas de outras atividades passíveis de avaliação diagnóstica. É curioso observar que muitas vezes as redações são propostas aos alunos com temas sugeridos exclusivamente pelo professor, para que sejam elaborados em 50 minutos, o que é extremamente desmotivador. Corrigidas, são singelamente devolvidas, com imensos vermelhões entre os erros detectados. Raramente as incorreções perpetradas pelos discentes são objeto de análise com a classe. Penso que seria bastante interessante e produtivo, após redações concluídas pelos alunos, o professor escolher uma sem identificação do autor, reproduzindo-a no quadro negro, a fim de discutir com os discentes os eventuais erros apresentados, concordância, ortografia, pontuação, entre outros, corrigindo-os com a participação da classe. Essa participação poderia contribuir para a assimilação de regras gramaticais na prática. Muitos progressos dos alunos poderiam ser observados através dessas ações diagnósticas. É importante observar, repetimos, que na avaliação diagnóstica os alunos seriam sempre estimulados a transferir o conhecimento adquirido em situações novas. Seria nessas situações novas que o professor poderia verificar se os conteúdos foram incorporados ao universo mental do discente, representado por novas atitudes perante esse conhecimento na perspectiva do crescimento da aprendizagem. São justamente esses procedimentos ligados à avaliação diagnóstica que caracterizam a progressão continuada. Concluindo, reconhecemos as dificuldades para a aplicação da avaliação diagnóstica, que implica em acompanhamento e registro individualizado do real aproveitamento do alunado com o preenchimento de algumas centenas de fichas por professores do Fundamental 2 e Ensino Médio, muitas vezes responsáveis por centenas de alunos conforme a disciplina que ministram e a jornada de trabalho que exercem. Contudo, ela é perfeitamente factível para os professores do Fundamental 1, que regem apenas uma classe. Mas as dificuldades não devem desestimular professores do Fundamental 2 e Ensino Médio em realizarem pequenos avanços, criando mecanismos que possam viabilizar a avaliação diagnóstica. Registrando em muitas ocasiões os progressos dos alunos no cotidiano de sala de aula, levando-o a discutir com os discentes problemas de aprendizagem detectados na avaliação de provas elaborados a partir de objetivos bem definidos e aplicados em situações novas, ainda que de forma simples. Valorizando as realizações dos alunos, das mais simples às mais complexas, a fim de elevar a autoestima mormente daqueles que apresentam maiores dificuldades. Assim agindo, estarão os professores dando um passo gigantesco na eliminação da avaliação classificatória, elevando sobremaneira a qualidade de ensino em suas aulas. Mas atenção, a avaliação diagnóstica jamais poderá ser confundida com libertinismos avaliatórios, no qual o professor bonzinho distribui valores positivos em grande quantidade para muitas vezes livrar-se de aborrecidas correções de provas e trabalhos. Mais danosa que uma avaliação classificatória é a avaliação aleatória, ou seja, nenhuma avaliação. Comentário bibliográfico. Gostaríamos, ao finalizar este trabalho, lembrar a importância dos livros do professor Cipriano Carlos Lucchesi, um especialista em avaliação diagnóstica. Quais sejam os livros? Avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico, e avaliação da aprendizagem, estudos e proposições. Por outro lado, gostaríamos de tecer algumas considerações sobre o livro Avaliação Educacional em 3 Atos, de Lea de Presbiteris, lançado em 1999 pela editora Senac, cuja leitura é, a nosso ver, extremamente prazerosa pelas ideias expostas sobre a avaliação, pela brevidade e estilo adotados pela autora. No primeiro ato, a avaliação em julgamento, culpado ou inocente,
A autora simula o julgamento da avaliação. Nele surgem depoimentos da ré, de testemunhas, do juiz, do promotor, do advogado de defesa, todos argumentando pró e contra a avaliação num diálogo interessantíssimo, através do qual a autora expõe sinteticamente as mais variadas teorias de avaliação de forma simples e funcional. No segundo ato, o mínimo que um avaliador precisa saber sobre a avaliação. A autora cria uma personagem interessada em participar de um concurso para técnico em avaliação, mas extremamente insegura em seus saberes. Ao entrar em contato com um especialista que vai auxiliar em suas dúvidas, trava-se uma interessante troca de informações, na qual se vão desvelando questões relevantes da avaliação educacional. É o gancho para que a autora demonstre o que um educador necessita saber sobre a avaliação. No terceiro ato, a avaliação numa perspectiva construtivista, teoria e prática. A autora expõe o dilema da professora coordenadora Anita às voltas com arrogante docente sabe-tudo sobre avaliação e construtivismo, vivendo a atazanar colegas com sua pseudo-sabedoria sobre a matéria. A partir desse dilema, ou seja, como resolver o problema sem ferir susceptibilidades, discutem-se com propriedade questões importantes da avaliação e do construtivismo. De Praebisteris Lea, Avaliação Educacional em 3 atos, editora Senac. Esse livro pode ser adquirido na estante virtual por preços bastante acessíveis, assim como os do professor Cipriano Carlos Lucchesi. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.